Uma das maiores dificuldades dos homens, um dos seus menores talentos, é suportar o real. Por isso cria sempre um duplo. Nós temos uma enorme capacidade de sentir, diz o Clément Rosset, e uma mínima capacidade de suportar o que sentimos. O excesso é insuportável. É impossível só conviver com o mundo com excesso. Tem que limitar, senão a gente morre. É uma questão de sobrevivência. A lei e o limite é a condição de sobrevivência. Então isso é óbvio. A questão é que o limite ele é feito para potencializar a sua ação e não para você se encerrar nele. Então você se limita para depois se soltar. Você vai cada vez mais fixando a vida em todos os sentidos, né? Motoramente, mentalmente, os valores, vai fixando. Padronizando. E aí, assim, o significado de envelhecer, no mau sentido, é claro, seria esse. Quer dizer, você fixa tanto que você não é mais capaz, sequer neuronalmente, de olhar qualquer coisa de outra maneira. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente, de certa maneira, tem que exercitar. E a arte faz isso. A arte produz o paradoxo, produz a surpresa, produz o inusitado. O objeto artístico é um sujeito. É paradoxal, porque eu estou falando de objeto e digo que ele é sujeito, né? Mas a obra de arte é um sujeito, porque a obra de arte fala. Né? A obra de arte fala. E ela fala coisas diferentes para diferentes pessoas, para diferentes gerações, mas é ela que está falando. Você está captando coisas, né, da obra de arte. Então não é que ela se torna, ela pode ser sujeito, ela é obrigatoriamente sujeito. Da mesma maneira que um tratado de filosofia é sujeito, porque ele explica o mundo. A nossa vida está repleta e permeada de dogmatismos. Dogmatismos religiosos, dogmatismos ideológicos e políticos, né? Partidários, jornalísticos, científicos. Crenças muito arraigadas, né? Muito fortes, às quais a gente adere como se fossem absolutas e verdadeiras. E às vezes a gente não se dá conta. Né? E é preciso, então, examinar a própria vida, conhecer-se a si mesmo, reconhecer, então, ali onde há uma espécie de crença muito forte que está atrapalhando a nossa vida. O que é o humano? O humano é uma coisa que tenta se preservar profundamente, que tenta se manter vivo, que tenta cuidar dos seus interesses, né? Que está preocupado o tempo todo de como é que eu vou dar conta das necessidades que esse corpo tem, né? E, ao mesmo tempo, o ser humano tem um projeto humano dentro de si que é transgressor, que diz ao ser humano, mas eu não quero ficar aqui parado, eu não quero só me proteger, eu vou me arriscar porque pode ser que no risco eu encontre uma outra qualidade que eu não encontro quando eu estou aqui acomodado ou tentando preservar o meu acomodamento. A sociedade rejeita o artista porque ele tem uma coragem que a sociedade, para ser feliz e ter aquele sorriso de dentadura Colgate, tem que evitar higienicamente o risco. Você sem o risco, você não é porra nenhuma. E a grande característica da caretice é a rigidez. É você sempre se achar melhor do que o outro, sem que você jamais tenha ousado isso em relação ao outro. Para Nietzsche, filosofia é, antes de tudo, arte de transfiguração. Inventamos a felicidade, dizem os últimos homens piscando os olhos. Tolo é quem ainda tropeça em pedras ou em pessoas. Um pouco de veneno de vez em quando, isso produz sonhos agradáveis. E muito veneno, por fim, para ter uma morte agradável. Ainda se trabalha, pois o trabalho é uma distração, mas providencia-se para que a distração não canse. Tem-se o seu prazerzinho para o dia e o seu prazerzinho para a noite, mas venera-se a saúde. Inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, piscando os olhos. Parece este um texto bastante eloquente e vigoroso no sentido da recusa, da crítica de Nietzsche à modernidade política e da sua posição radical em relação a este ideal de felicidade que não significa senão segurança, bem-estar, conforto, ausência de sofrimento.